terça-feira, 13 de novembro de 2018. Segue um estudo abordando exemplos de padrão bíblico com 3,5. 3 tempos e metade de um tempo. 3 medidas e metade de uma medida. Essa medida peculiar é encontrada em vários ângulos na Bíblia, tais como em séculos, anos, dias, segundos, quilômetros, tamanho. Iremos checar alguns exemplos na Bíblia e também fazer um cálculo de dias a partir da lua cheia do dia 31 de março. Em Daniel 7:25 diz que o anticristo dominará o povo de Deus durante 3 anos e meio. O anticristo é o homem da iniquidade que perseguirá o povo de Deus. Ele iniciará seu governo após o arrebatamento. Em Daniel 9:27, diz que haverá um acordo de 7 anos, mas na metade desse tempo o acordo será quebrado. Então o tempo real do acordo será de 3 anos e meio. Outro versículo importante está em Apocalipse 11, ao falar que as 2 testemunhas terão 1260 dias, 3 anos e meio, para pregar e profetizar. É justamente o mesmo tempo do anticristo. As coisas vão acontecer ao mesmo tempo. O remanescente que não for arrebatado terá as profecias das 2 testemunhas. Quando findar o tempo das 2 testemunhas, eles vão morrer e vão ressuscitar após 3 dias e meio. 3 tempos e metade de um tempo. Após a ressurreição dos profetas, haverá um grande terremoto, que matará 7.000 pessoas. Apocalipse 11:13. Quando houver esse terremoto, a segunda vinda de Jesus acontecerá logo em seguida. Nos dias de Elias, o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, e em toda a terra houve grande fome. Lucas 4:25. Em Apocalipse 12, quando a mulher foge do dragão para o deserto, ela se mantém lá 1260 dias, 3 anos e meio. Quando Deus anunciou o dilúvio a Noé, a instrução do tamanho da arca foi de 300 côvados, o comprimento, e 50 côvados a largura. Mais uma vez, 3 medidas e meia. Quando Noé saiu da arca, ele viveu mais 350 anos. 3 tempos e metade de um tempo. Noé entrou na arca no ano 600 de sua vida, e ao sair deu-se início ao novo tempo, em uma medida de 3,5, 3 séculos e metade de um século. O dilúvio ou destruição chegou no tempo 600, ou seja, após a entrada na Arca dos Fiéis, que é uma alusão ao arrebatamento, houve destruição. E após a destruição, houve um tempo de 3,5, assim como a mulher, que é o remanescente, terá um período de 1260 dias no deserto. A distância entre Cairo, cidade de Ramsés, até o Monte Sinai é de 350 quilômetros, 3 medidas de 100 quilômetros e metade de uma. O ciclo lunar também nos mostra uma medida de 3,5 nos segundos, pois um ciclo lunar tem 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 3,5 segundos. Para se calcular uma medida 3,5, deve-se multiplicar o numerador 3 pela medida dada
e dividir pelo denominador 5. Usaremos esse cálculo contando dias a partir de um início de ano segundo o calendário estelar, que é usado em cartografia celeste, sendo que o início do mês se dá em lua cheia. A lua cheia de 31 de março fez de 2018 um ano raro, pois este é um ano com 2 luas cheias Blue Moon ou lua azul. A primeira lua cheia Blue Moon foi a do dia 31 de janeiro de 2018 e a segunda foi em 31 de março de 2018. Isso é realmente especial e só ocorre de 3 a 5 vezes em um século. O último ano que teve a situação de dupla Blue Moon foi o de 1999. E o próximo ano, que terá 2 meses com 2 luas cheias, será daqui a 19 anos, em 2037. Vamos ao cálculo 3,5 de 360. Lembrando que 360 se refere a um ano com 360 dias. 3 vezes 360 dividido por 5 é igual a 216. Então, 3,5 de um ano é igual a 216. 216 dias somados a 31 de março deu em 2/11. Dia dos Mortos. Exatamente o tempo de 3,5. Tempo de morte das 2 testemunhas do Apocalipse. E se usarmos a medida 3,5 num período de 30 dias, resulta em 18 dias. Linkando ao dia 2/11, Dia dos Mortos, é entre 20 e 21. Lembrando que as testemunhas tiveram um tempo de 3,5 para profetizar e então morreram. E entre a morte e a ressurreição, elas tiveram mais 3,5 e depois subiram ao céu. 3,5 estão associados à preparação para o Senhor, arrependimento, tribulação, morte e salvação. Reflitam sobre o tempo de 3 anos e meio, ou 1.260 dias. Amém.